Olá, olá, para você que acaba de sintonizar aqui na Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje tem uma pauta diferentona aqui para a rádio, uma espécie de quadro novo. A começar, é claro, pelo meu convidado mais que especial de hoje. Com vocês, senhoras e senhores, Gabriel Peterson. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui hoje. E a ideia para o programa de hoje é de trazer um formato novo, o Luta Livre, onde escolhemos os oponentes, o avaliamos e chegamos a um veredito. E no canto esquerdo do ringue, pesando o equivalente ao peso somado de 7 irmãos com sérios problemas sociais e 2 temporadas, The Umbrella Academy. E o seu oponente no canto direito do ringue, vindo diretamente da cidade de Tulsa, pesando o equivalente a uma série produzida da HBO, um encadernado com 12 volumes da década de 80 e um filme de direção duvidosa, Watchmen. Bom, Peterson, bora pro... O quê? É isso mesmo? Sim, temos um oponente surpresa. E sim, é ele mesmo, vindo diretamente da paródia mais escrachada dos gibis, pesando o equivalente a 7 membros encabeçados por uma empresa corrupta, The Boys. Rapaz, as coisas ficaram realmente interessantes por aqui. O que era uma simples singles match acaba de se tornar uma triple threat match, ou seja lá como fala em inglês. E bem, Peterson, antes da gente ir pro combate de fato de hoje, né, precisamos dar um aviso. Seguinte, para deixar as coisas mais equilibradas entre nossos combatentes, precisamos trazer spoilers, né, os tópicos que a gente vai trazer aqui precisam de dados, de informações Relevantes pra gente poder avaliá-los corretamente, que senão, cara, vai ficar injusto com o Watchmen, né? Então, realmente, escute por sua conta e risco. Bom, bora ver quem será o campeão de hoje, então? Bora lá, mano. E a primeira modalidade é quebra da figura clássica do gênero de super-herói. Eu acho que é interessante a gente falar da construção do super-herói. O super-herói, ele vem lá da era de ouro dos anos 50, anos 40, 50, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando você viu o Super-Homem, o Capitão América, tipo, como ícones perfeitos, cara. Você tem aquele padrão. Ou é o cara que ele vem da margem e ele vai crescendo como escoteiro, o ser perfeito, que vai combater o crime. Ou você tem o cara que é endeusado, como no caso do Superman. Isso foi evoluindo na década dos anos 60, dos anos 70, sempre mantendo esse padrão, até que o público que curtia começou a envelhecer, ficando mais adulto, então os heróis também tinham que serem adaptados para esse público. Foi o que ocorreu na década de 80. No final dos anos 70 para a década de 80 teve essa revolução. Tanto que o Batman ficou mais dark, entrou vários vigilantes e foi indo. Teve meio que a quebra de alguns preceitos super-heróis, né? Meio que repaginaram, como é o caso do próprio Batman, né? Ele tem alguns arcos fechados, em que são as histórias mais adultas, se não me engano, né? Isso mesmo. No 1, Cavaleiro das Trevas. A gente tem uma coisa muito importante. Em 1985, por Alan Moore e David Gibbons, que é o Watchmen, que foi, eu acho que, a principal quebra, né? Foi quando os caras começaram a desconstruir. Os seres super não são tão perfeitos, os vigilantes não são tão perfeitos quanto a gente imaginava. Então ele é meio que o predecessor aí, né? Dos três, o Watchmen. Neste caso, seria o Watchmen, cara, nessa visão. Porque o The Boys e o Umbrella Academy, eles são mais atuais. O The Boys, ele é de 2006, se eu não tô enganado. O The Umbrella Academy é de 2008. Bem mais recente. A gente pode ter errado as datas, mas, enfim,
são desse século. Sim. Certo. Então, aqui com relação à quebra da figura clássica do gênero de super-heróis, a gente tem um pioneiro, mas é o tema recorrente dos três. Então, o que a gente vai avaliar aqui é como eles trabalham essa forma. Qual dos três trabalhou melhor essa forma? Eu acho que a gente pode começar pelo Umbrella Academy, em que ele traz uma família disfuncional de 7 super-heróis, né? 7 crianças que foram adotadas por esse bilionário excêntrico. Enfim, ele não foi não foi o pai do ano. Né? A ideia era criar esse grupo para lidar com o mal, ou seja lá o que for, tipo salvar o planeta Terra, né? Esse tema clichê aí. Enfim, é uma família disfuncional e ela tenta trazer pra realidade, então o grupo não durou muito tempo. É uma caricatura breve dos X-Men, cara. Ou de grupos familiares como o Quarteto Fantástico, ou como a X-Force e outras famílias que surgiram durante os quadrinhos. Sim, e acaba que esse é o principal tema recorrente da adaptação da Netflix. É meio que o foco nisso. Nos diálogos entre as personagens, meio que acaba só esbarrando nisso. Claro, vai ter uma cena de ação, etc, mas esse é meio que o drama todo da série e é o que acaba afastando muitas pessoas. Como no meu caso, eu adorei o primeiro episódio nas 3 vezes que eu tentei assistir a série e acabei dormindo, mas cara, tem seus personagens, eu acho que tem uma boa construção de alguns personagens, porém falha muito em atrair o público para a trama principal. Sim, sim. E uma coisa que a série trabalha é que assim, ela tem muitas partes nonsense também, né? Nonsense no sentido de ser aleatório mesmo, não é nem um tom cômico, sim, claro, às vezes ela esbarra em algumas doses de bom humor, mas, por exemplo, eles têm como mordomo da casa um macaco falante. A mãe deles, que é a criada também, é uma robô com traços de figuras pop-up. É pop-up que fala? Da década de 60. Pop-up é qualquer coisa. É pin-up. Pin-up. Isso, valeu, valeu. Figura pin-up da década de 60. 60? 50. 50. Na verdade, dos anos 40, a figura do pin-up ela surgiu na Segunda Guerra Mundial também. Tanto que alguns aviões, eles portavam os desenhos de pin-ups. E também que eu acho que é o charme da série, no final das contas, que são as viagens no tempo. Né? Um dos personagens, o número 5, que foi um dos que me atraiu, que é um dos que mais atrai o pessoal, ele junto com o Klaus, ele pode viajar no tempo, então tem um anúncio de um apocalipse que vai vir, e eles precisam evitar. Então a primeira vez que você assiste, esses pontos, tanto a parte do nonsense, como da viagem no tempo, como o carisma, principalmente do Klaus e do 5, é o que atrai. Só que você revendo, você já tá de antemão com isso. Então meio que não tem mais a mesma graça, sabe? Ou então a reviravolta, que é o caso do violino branco, etc. Que eu vou deixar no ar aqui. Eu não sei explicar exatamente. A segunda vez que você assiste, meio que perde a graça, porque já não tem mais o elemento surpresa. E aí eu tava revendo pra justamente assistir a segunda temporada, porque eu não lembrava nada. Então eu acho que Umbrella Academy acaba ganhando só um pontinho aí. É só bom. Ela pega um pouco nesse quesito. Tem a desconstrução dos personagens, quebra da figura clássica, mas não tão forte quanto as outras duas. Exato. Até porque já é um tema recorrente, né? Em outros, como você falou, dos X-Men, etc. Essa coisa de família disfuncional. A Marvel tem muito disso. Os personagens têm falhas, eles têm que correr atrás de salário. A proposta da Marvel, eu acho que desde quando a editora começou, era você fazer heróis mais humanizados com problemas pessoais e meio que se tornou uma facilidade você fazer uma família com certos problemas. Então, eu acho que leva menos pontos justamente por conta disso. Sim, até porque a gente precisa explicar como que vai funcionar esses julgamentos, por assim dizer, né? Esses duelos, o que a gente vai se embasar. A gente tem 3 opções de ponto aqui para cada uma delas. A gente vai analisar individualmente cada uma e a gente vai dar de 0 a 3 pontos. Sendo que 0 é quando a gente considerar que foi ruim, naquele quesito. 1 ponto vai ser quando a gente considerar que foi bom, apenas bom, mediano. E muito bom, o equivalente a 3 pontos, quando a gente achar que excedeu, que de alguma maneira surpreendeu. Vai ser tipo no futebol. Vai ser que nem futebol. Derrota, empate e vitória. Isso posto, vamos pra próxima série então. Isso posto, vamos corrigir, que a gente falou que o Umbrella Academy ia fazer 1, não, vai fazer 0. Não, faz 1, pode ser 1. Eu acho que é justo 1. 1? Mas não é 0, 1 e 3? Sim. Mas ela, não é que ela... Então o Watchmen ou The Boys vai ficar com 0? Não, calma, cara, peraí. É que assim... Ah, entendi. Não, entendi onde você quer chegar. Pode dar o mesmo, tipo, 2 séries pode tirar 3 pontos, as 3 séries pode tirar 0, as 3 séries pode tirar 1. Não me explica essa parte. Bom, tô explicando. Porque, enfim, o que acontece? Umbrella Academy foi boa nesse quesito.
ela não chegou a ser ruim. É um tema recorrente, mas ela soube trabalhar. Ela não foi excelente, mas ela também não foi péssima. Eu não posso opinar nem sei porquê. Bom, vamos então agora para uma série que você viu. Agora que eu posso, vamos lá. The Boys. O que você acha de The Boys? Que delícia, cara. The Boys eu acho que, por ser uma sátira, a figura perfeita do super-heróis, principalmente quanto a DC Comics. Que é o principal foco até agora na série, né? São só os da DC. Talvez entre agora na terceira temporada algumas figuras mais semelhantes às figuras da Marvel. Como o Soldier Boy, né? Isso. Bom, é uma quebra... muito direta às figuras da DC Comics, aos deuses. Quando você tem uma figura que seria extremamente perfeita, como seria no caso o Homelander, o que é posta pela mídia como uma figura perfeita, vamos fingir que é só ficção, você tem uma quebra mostrando que o cara é um grande... Não posso falar a palavra, não? Pode, vamos filha da puta, principalmente na primeira temporada, é uma quebra de expectativa pra todo mundo que tá assistindo, entendeu? Até porque, lembrando que no primeiro episódio, a gente já tem de cara que o Seth, né, que é esse grupo que é a paródia da Liga da Justiça, são todos mau caráter. São todos... No comecinho eles tentam babar um ovinho, né? Tipo, colocando a Maeve e o próprio Homelander salvando... Sim. Só que a gente tem noção que a maioria deles são babacas, são sacanas. Vídeo o The Deep, né, que ele estupra a... Luz Estrela Luz, não lembro como ficou em português. O A-Train, que atravessou uma pessoa e cagou pra isso. Eu acho que esse é o momento da primeira temporada pra você ver, puta, os super-heróis não são tão perfeitos, cara. Sim. Então, é mostrado todas essas figuras, só que quanto ao Patriota, o Homelander, o Capitão Pátria, seja lá como você chame, ele no primeiro episódio ainda é tido como uma pessoa imaculada. Lembra que o Butcher leva o Huey pra aquele bar, sim, e aí tem todos os super-heróis fazendo todo tipo de sacanagens e atrocidades. O Homelander ainda é tido como uma figura imaculada. Ele não tem nenhum caso de corrupção, nenhum caso de, enfim, de qualquer coisa que suja a imagem dele. A partir do segundo episódio a gente já vai vendo isso caindo por terra. Mas até então ele é tido também como imaculado. Essa quebra acontece no momento que a namorada do Huey é atropelada a partir daquele momento. Cara, esse momento eu acho que, além de ser chocante, do cara ter ficado só com as mãos da namorada dele. Meu, isso ganha demais, cara. Eu acho que esse uso de violência é pra impactar mesmo, cara. Isso ganha muito a série e chama muito o público. Vai dividir homens entre meninos ali, né? Claro. Mas então você acha que quanto o The Boys tira nessa modalidade? Cara, na desconstrução eu acho que é 3 pontos, mano. Porque ele escracha totalmente, ele desconstrói totalmente a figura do super-herói, do arquetipo do super-herói. Ele torna o ser perfeito o ser mais filha da puta possível. E ainda mais sendo acobertado pela mídia, entre outras coisas. Mas a gente discute isso daqui a pouco também. Sim. E a gente precisa falar também da terceira série. Não, vocês não voltaram pro primário, gente. É o Watchmen. Nossa, piada horrível. Meu Deus, deixa quieto. O Watchmen, eu acho que já é um caso à parte. Porque ele tem como pano de fundo todos os quadrinhos, né? A adaptação da HBO foi embasada nos quadrinhos. E também tem um filme. Então, a série acaba dando sequência pros quadrinhos. Então a gente meio que nesse ponto tem que avaliar o que foi feito nos quadrinhos, porque a série tá dando uma sequência natural. Também tem a quebra da figura do super-herói clássico, onde a gente vê uma versão mais adulta de tudo. Pra começar, a gente não tem nem super-heróis e nem super-vilões de fato. Que a gente tem um bando de vigilantes com um maluco que é a pessoa mais poderosa do universo. É um deus. É um deus, praticamente. Sim, eu tô falando do Dr. Manhattan. É sério? Eu pensei que você tava falando do Ozymandias. Ah, o Ozymandias é um caso à parte. Não, o Dr. Manhattan, o Dr. Manhattan. Ah. Cara, o que falar de Watchmen, né? Depois de tudo isso. Também tem uma desconstrução e é muito bem feita. São 2 pessoas que elas construíram, tornaram essa visão, eles humanizaram demais os personagens de uma forma que eles fossem realmente imperfeitos. É genialidade, cara. Alan Moore e o David Gibbons, eles conseguiram realmente desconstruir, fazer com um tom muito humanizado e totalmente imperfeito. Que os super-heróis, eles têm que tomar decisões que às vezes não cabem a eles e que eles acabam brincando de deuses às vezes. E é tudo muito verossímil, né? Sim. A diferença de histórias da Marvel, porque por mais que a gente tenha heróis falhos também, vídeo Homem-Aranha, que tem que pagar conta, vídeo Homem de Ferro, que é alcoólatra, entre outros 1000 casos, ainda que tenham essas falhas,
por assim dizer, no personagem, ainda é um universo fantástico. Pessoas têm superpoderes, fazem super armaduras, etc. O que não é o caso de Watchmen. É muito mais pé no chão tudo. Então a gente vai ver logo no começo, conforme for construindo toda a narrativa, todo o universo, o caso dos Minutemen. A base de Watchmen, assim como a série tem a base nos quadrinhos Watchmen, o Watchmen tem a base numa prequel que foi lançada depois, só que são os Minutemen. E, enfim, eles são pessoas falhas. A gente tinha pessoas racistas no meio, a gente tinha personagens LGBT, e a gente vai ter muitos casos reais. Não lembro agora qual, acho que foi o Dollar Bill, que ele foi tentar evitar um assalto a um banco, e aí a capa dele prendeu na porta rodante, e ele foi fuzilado. Exato. Então, assim, ao mesmo tempo que é muito real, é trágico. É trágico. Então eu acho que o Watchmen também, a série Watchmen trouxe muito disso também. Sempre esse tom soturno. Eu acho que o melhor de Watchmen é assim, eles estarem sempre com um pé na realidade também. Uhum. Como a genialidade no caso de Tulsa. Sem palavras, mano. É uma sequência muito bem... Depois de anos, é uma sequência muito bem planejada e muito bem construída. Quanto à desconstrução, é perfeito, né, cara? Não tem que... 3 pontos também. 3 pontos também. Aqui empatou com... Na verdade, se pudesse ter 4, mas... E dando sequência às nossas modalidades para a luta livre de hoje, temos a segunda modalidade, que é criação de universo e narrativas. Bom, começando mais uma vez com Umbrella Academy, pela ordem que a gente estabeleceu aqui, enfim. Eu não entendi, mas vamos. Não, é que na minha pauta tá assim, Umbrella Academy, The Boys, Watchmen. Deixar o Watchmen por último pra... Que é o supra-sumo do supra-sumo. Entendi. É o creme de la creme. Mas enfim, o Umbrella Academy, com relação à criação do universo, a gente tem já de cara estabelecido, né? Acho que os 15 minutos iniciais, ou enfim, o primeiro terço inicial do primeiro episódio já estabelece. Teve 49 crianças nascendo espontaneamente, de mulheres que não estavam grávidas no começo do dia, etc. Teve adoção, 7 delas, criação da academia. Cara, essa parte eu acho genial. Esse começo muito bom. Eu gostei muito dessa ideia. E aí depois vai mostrando como que eles ficaram hoje, né? Os 7. Aí, enquanto isso, a Vânia tá tocando violino. Então a gente já tem ali de cara estabelecido como que é, e o tom, e é sempre muito gótico, né? Isso que é engraçado. Jared Way. É outra coisa que me cativou. Cara, eu queria ter assistido essa série até o final, mano. Eu queria descobrir o porquê que eu sempre durmo, mas... Porque a parte do lance gótico, a construção totalmente inspirada na cultura gótica, eu acho sensacional. Principalmente nas cores e na variação, que é muito na base dos quadrinhos. Os quadrinhos eu vi um pouco mais. Eu que gosto de trabalhar com artes, que tenho a intenção de trabalhar com ilustração e... quem sabe com HQ também, pra mim é uma honra, cara, ver um universo gótico desse jeito, bem trabalhado. E eu acho que é muito a cara do selo que lançou, né? Muito da Dark Horse. Aí as ilustrações foram feitas pelo brasileiro Gabriel Bá, mas lembra muito, em vários momentos, Hellboy. Assim, Parece o traço do Mignola, né? É muito bom. E eu acho que os quadrinhos, tudo muito gótico, tanto cenário, como o próprio design dos personagens, etc. Até a personalidade deles. E também a personalidade, sempre também muito soturno. E a série trouxe isso de certa forma. Claro, né? Daquele jeito dos quadrinhos, mas ela trabalha bem também. Só que, enfim, com relação à criação do universo, etc., estabelecido nos 15 minutos iniciais, e aí depois o foco são nos dramas pessoais. E aí, nesse ponto que eu acho que a série mais uma vez peca, sabe? É aquele esquema de ter que fazer 10 episódios e aí, enfim, literalmente ter que encher linguiça, que eu acho que mais uma vez atrapalha. Assim, eu gostei da série, eu me empolguei, etc, mas eu vejo muita gente desistindo da série justamente por isso. O Peterson que tá de prova. Cara, todo mundo fala, mas a segunda temporada é melhor, eu não consigo terminar a primeira. E se você não vê a primeira temporada, você não entende a segunda, não tem como. Então, assim, por mais que a segunda temporada tenha melhorado muitas coisas, eu admito isso, a segunda temporada foi melhor, ainda que tenha muitas falhas, muitos furos de roteiro, você só assiste a segunda temporada se vê a primeira. E se a primeira tá falha, me desculpa, sabe? Mas são muitas séries, tem muita oferta no mercado e, sabe... Exatamente. E ainda mais nesse período que tá em alta. Você fazer séries de super-heróis, ou com seres supers, ou com um lance misterioso, com pessoas com poderes e tal. Pra quem gosta de acompanhar essa parte da cultura pop...
acaba sendo uma opção B ou C, infelizmente. Então a gente pode cravar aqui que Umbrella Academy fica novamente com ponto. Só foi bom. Eu posso opinar, eu vou seguir você, cara. Ok. Não, pelos quadrinhos e pelo que eu entendo e tal, eu acho que pode ser um ponto. Pois bem, agora com The Boys. O que você acha de criação do universo e as narrativas? Vamos colocar pela série primeiro? Eu acho que fica muito bom, cara. Eles colocam um pé na realidade, como se não, eles conseguem compactuar com o momento atual. A gente acaba não vivendo mais tantas guerras porque os Estados Unidos agora têm os supers. É uma empresa, ela constrói um componente, o componente V, né? Composto V, e dá poderes às pessoas. E essa construção de ter uma empresa que é a Vault, desde o nazismo, vem fazendo experimentos para dar poderes para as pessoas, cara, é genial. A ideia de quadrinhos é uma coisa que a gente já viu. Eu acho que não só a criação do composto vem em si, mas todo o marketing tem em volta. E como todos os Estados Unidos Ainda é pautado... bem que é ficção. Mas como todos os Estados Unidos é pautado no marketing dos super-heróis, você vê em tudo. É assim, é muito legal justamente como um easter egg, né? Você vê os personagens andando pelos cenários, etc. E seja, sei lá, um novo refri, seja bonequinho, seja leite, tá em tudo. Vai ter algum do set em alguma coisa como imagem. Tipo, não tem outras, não tem atores, não tem atrizes, né? O universo inteiro são os set. E se super-heróis existissem, seria desse jeito. Seriam várias corporações patrocinando os caras da mesma forma que são os esportistas, que são os grandes atores e, cara, é desse jeito. O lance do The Boys marcar isso é incrível. Essa construção da parte do universo no mundo real, rolar isso mesmo, é incrível. Tanto nos quadrinhos quanto na série. Na série a gente vê muito bem isso. Quanto ao universo em geral, quando eles colocam mais cores, que eles estão nos filmes, e quando eles estão, por fora, que diminui esse tom de cor, que fica mais escuro, você sente que é a realidade, que eles estão ali num momento sério e que a qualquer momento você fica, às vezes, com o cu na mão do que esses caras podem fazer. Toda essa idealização que tem pelos super-heróis e o quanto tem essa quebra, né? Entre o ideal e o real. A expectativa e a realidade. E ele põe esse tom já no primeiro episódio e aí ele só vai dando sequência a isso. É tipo tudo muito bem amarrado, tudo muito bem construído. Não sei se realmente foi assim, mas pra mim a primeira temporada ela é muito alucinante, assim, é um ritmo muito bom. Vai apresentando pouco a pouco cada personagem, né? O Rio e a Luz Estrela, o Butcher, os outros rapazes, bem como o pessoal do set. A série me ganhou, de fato. Eu já tava gostando muito do primeiro episódio, mas a série me ganhou de fato quando o Rio mata o Translúcido. Nossa, aquilo ali, tipo, virou a chavinha. Eu falei, caralho, o que eles vão fazer agora? Eu já tava beat da série, cara. Eu já tava muito beat da série naquele momento, então só foi mais um pré foda, mano. Eu acho que não só na primeira, mas a segunda temporada ela constrói muito bem a base de ter um pessoal que não gosta dos supers, que eles não lidam bem com a ideia de existirem super-heróis no mundo. Essas cartadas de ter esse pé, tipo, eu não gosto de famosos que... No caso, na realidade, nem todo famoso que aparece na mídia é uma pessoa boa. De ter essa base de que teve problemas. A gente às vezes vê notícias aí. Tem gente que não se dá muito bem com os famosos. E dá pra ver bem. Eles mostram bem isso com os super-heróis também. Essa construção, esse arquétipo dado pelo The Boys em si é muito boa, cara. Fora que a gente vê os super-heróis tendo lutas não tão sanguinolentas, mas se o Superman dá um soco na cara de alguém, a cara da pessoa vai estourar. E a construção disso pela série, da brutalidade, do realismo, até dessa visão dos poderes em geral, é muito boa. Tem uma cena que me pega muito, que é quando aquela namorada do A-Train tá com o cara, e eles estão naquele momento, pai, e ela solta as adagas pela... Não, ela esmaga a cabeça. Ela esmaga a cabeça do cara, né? Com a própria bunda. É tudo muito bem feito, etc. Mas eu não sei se foi pelo modo como eles distribuíram a segunda temporada, que foi semanal, né? A primeira foi lançada uma vez. Foi de uma vez. E aí a segunda foram lançados 3 episódios iniciais e o resto foi semanal. Eu senti que foi um pouco mais lento. Enfim, o ritmo. Não que tenha sido uma coisa ruim. É aí que tá. Eu esperei lançar tudo. Eu assisti de uma vez só, cara. E aí, como que foi pra você, essa experiência? Ótimo, porque, cara, foi praticamente eu ter assistido uma temporada melhor do que a primeira, certo, na minha opinião. Por eu ter assistido tudo de uma vez, talvez
pela sua visão, realmente, talvez eu acabasse vendo como uma situação mais lenta. De ter que esperar pela semana. É porque, como você tá esperando semana, você absorve tudo que aconteceu. E a primeira temporada eu acho que eu vi, sei lá, em 2 dias. Que eu vi em 2 dias, então assim, eu nem tive muito tempo de absorver tudo, sabe? Eu só queria ver, enfim, o fechamento dos pontos. E aí tem aquele episódio, aquela cena final da primeira temporada, em que ela acaba em aberto. Você fala, caralho, o que vai acontecer agora? E aí você tem que esperar 1 ano. 1 ano pra mudar o rosto da criança. 1 ano pra... Mas foi uma boa escolha, foi uma boa escolha. Bem... Mas é sobre o universo que a gente tava falando? Então. Mas enfim, tudo isso pra dizer que também é 3 pontos. Tá acirrado isso aí, cara. Eu acho que vai dar empate, hein? Precisamos falar ainda de Watchmen. Eu posso começar com esse? Fica à vontade, meu querido. A adaptação da HBO pra Watchmen, como a gente já falou, é uma sequência direta dos quadrinhos. E ao mesmo tempo que isso é uma coisa muito boa, ela também é um problema. Porque quem não lê os quadrinhos e não viu o filme, fica muito mais confuso de entender as coisas. Eu digo isso porque eu tava assim quando assisti. E se não fosse pelo canal da Mikan e do Michel Arouca, eu não ia entender nada. Cara, assim, acho que foi uma das experiências mais legais que eu tive com o Watchmen, que é eu assistir o episódio, ir no canal da Mikan pra ela dar um resumo do episódio, depois ir no canal do Arouca pra ver as teorias. Eles foram muito certeiros, eles acertaram em tudo. Então eu acho que foi meio que uma barreira, porque eu vi muita gente reclamando que pra poder assistir a série tinha que baixar aplicativo, tinha que entrar no site, tinha que ver PDF. Isso é muito bom pra construção do universo, mas ao mesmo tempo é uma barreira. Nem todo mundo tem tempo pra acessar tudo, sabe? Então não sei, eu vou deixar contigo aí, porque ao mesmo tempo que é genial, também é uma barreira. Enfim, não sei o que dizer, assim. Vamos pegar pela série só. Você não acha interessante, tipo, o fato da série ter um pé na história, em geral, o universo de Watchmen existir por uma construção histórica não te afeta? Você não acha interessante o fato de só existir a Irmã Noite por causa de um filme que ela assistiu no Vietnã, pelo Vietnã ter perdido a guerra dos Estados Unidos nos quadrinhos, que isso é contado na série, apesar de existir essa construção depois nos episódios. Os personagens que estão inseridos em si na série, eles têm a construção histórica na própria série, tirando os clássicos, como é a Silk Spectre, ou Ozymandias, ou o Dr. Manhattan, que mesmo assim a razão deles estarem nos lugares onde eles estão são explicados na série também. Sim, mas o que faz a série ser tão fantástica e ao mesmo tempo o maior problema dela é que a história é muito densa. Então, das duas, ou você tem um puta de um conhecimento pregresso, ou acompanha todo o material extra, ou você tem a maior das paciências, pra pouco a pouco ir absorvendo. Mas eu acho que mesmo assim, você contar só com a série, eu acho que não dá a totalidade da coisa. Não, assim, com certeza você não. acaba perdendo muito detalhe. A série fechada, ela é ótima. Ela se torna incrível com os quadrinhos, com toda a carga por fora também de material que a HBO compartilhou, com os podcasts, com os canais, com as teorias. Quem acompanhou o Watchmen na época consegue ter toda essa carga. Mas a construção do universo em geral, eu acho que é ótima, cara. Isolando apenas a série, eu acho que mesmo tendo esse pé na história e toda essa construção em si, ela é ótima. Ela chega a ser... não chega a ser perfeita, ela é ótima. Então, 3 pontos. Pra mim é 3 pontos, cara. Vamos agora para a terceira modalidade, que seria a adaptação em tela. A adaptação da Netflix para Umbrella Academy foi certeira, porque os quadrinhos são fechados, né? São fechados em arcos, tem 3. Tem Apocalypse Suite, Dallas e tem Hotel Oblivion. A primeira temporada é baseada no primeiro arco. Eu li essa história fechada, né? Se não me engano são 6 capítulos que se divide, etc. E gostei. Gostei dos quadrinhos, achei muito legal, todo o traço, toda a história. Só que ao mesmo tempo ela é muito superficial. Ela só esbarra na totalidade. Imagino que justamente pelo criador não ter todo o universo na época, ou por uma questão de adaptação para os quadrinhos, enfim, né, teve que se limitar. Mas nesse ponto a adaptação da Netflix ela conseguiu aprofundar melhor. E ela também trouxe um elemento que não tem nos quadrinhos, não nesse arco, mas que vai vir posterior, que são a dupla de assassinos, Hazel e Chacha, que é da comissão, se não me engano, ficou assim em português, que controla o tempo.
né? Controla catástrofes temporais, né? Meio que vai ajustando as linhas temporais e se manter na configuração inicial dela. E a adição desses dois personagens, eu acho que é um dos pontos mais interessantes da série em si. Enfim, a construção deles, né? A maneira como eles se entrelaçam com o restante dos personagens, as histórias em si, eu acho que essa foi a parte mais bacana, assim. O que ao mesmo tempo também é um problema, porque pra muita gente tanto fez, sabe, assim, não achou interessante nem a história deles, etc. Talvez eu acho que quanto ao ritmo, eu acho que o ritmo no final de tudo atrapalhou. acho que eles exageraram demais, eles levaram ao pé da letra a construção de uma história baseada em cultura gótica ou em culturas um pouco mais densas, assim. Eles achavam necessário ter uma construção um pouco mais lenta do que o comum. Eu acho que o problema no final das contas é com relação ao ritmo, mas a adição do Reis e da Chacha eu acho que engrandeceu um pouco assim a obra. Se você tiver um pouco mais de paciência, os arcos dos personagens são interessantes, né? Essa aprofundada que eles dão, toda a história da Umbrella Academy, de cada um dos personagens, o que aconteceu com eles até chegar até ali, é legal. O que atrapalha no final de tudo é o ritmo, mas assim, com relação à adaptação, eu acho que souberam adaptar bem, ainda trouxeram um bônus. Como eu disse pra você, cara, eu como uma pessoa que não conseguiu acompanhar a série de fato, eu gostei de alguns personagens, como eu já comentei, o Five e o Klaus, eles são personagens cativantes, excelentes, os atores mandam muito bem, a premissa é muito boa, da família, de como foi gerado tudo isso, só não consegui por causa do ritmo. Não, e teve outro problema também, que a série, pra variar, foi vendida errado. Porque eu lembro na época, de o que me atraiu na série é entender que era uma escola de super-heróis. Porque eles estavam vendendo como isso, como se fossem crianças que vão pra essa escola e aprendem a ser super-heróis, como Sky High. E não é nada disso. Eu gostei, mesmo assim, eu gosto de ser surpreendido, mas a própria série se vendeu errado. Mas então, o que você acha? 1 ou 3 pontos? Pra Umbrella Academy. Eu não posso opinar. Bom, ela já tá muito atrás, eu vou dar 3 pontos, porque eu gostei muito com relação à adaptação, eu adorei o Reis e a Chacha e todo o drama deles. Comparando o que eu já senti dos quadrinhos e ao que o pouquíssimo que eu vi da série, eu acho que é bem ilustrado. É bonito, cara, é uma série bonita, a fotografia é boa, os personagens são bem crajados, a adaptação é muito boa. E agora, para The Boys. Eu não li os quadrinhos. O que você achou? Foi bem adaptado? Melhoraram? Pioraram? Muita coisa muda. Não foi piorado de jeito nenhum. Eu acho que foi bem adaptado, bem resumido. Alguns personagens eles se tornam um, como é o caso da própria Tempesta. Ela era dividida, eu posso estar falando errado, mas pelo que eu entendi, ela era para ser 2 personagens. E o mesmo acontece com o The Deep. O The Deep, ele não é tão desbravado quanto ele é desbravado na própria série. Eu vi que teve alguns cortes de personagens. Sim. Como é o caso do não sei o que de Júpiter, que é a paródia do Ajax. Isso. E aí colocaram o Translúcido. Mas a adaptação é muito boa, cara. Em questão da caracterização dos personagens, os atores são parecidos com os personagens dos quadrinhos. Apesar do traço ser bem longe do realismo, eles conseguem puxar o próprio pôster e a primeira capa. Quando você coloca o primeiro pôster de The Boys, que são eles vistos de baixo para cima, e a primeira capa dos quadrinhos, que são eles vistos de baixo para cima, os rapazes, é idêntico. Então, eu acho que a Amazon caprichou demais, cara. Caprichou demais. Tanto quanto a questão de efeito. Os próprios trajes, né? Sim, os trajes são bem parecidos. São bem puxados realmente aos trajes de referência da era de ouro dos quadrinhos, né? Aqueles trajes bem chamativos. Não, e o próprio desenho da roupa, né? Eu acho muito doido a roupa do A-Train. Eu acho que a roupa inteira do A-Train é muito bizarra, porque, tipo, não sei se é bem uma armadura, mas, tipo, as luvas que ele usa são emborrachadas, né? Tem um esquema como se fosse um pneu mesmo, né? Aí ele tem um óculos, que eu não sei como que fica na cara dele quando ele corre, mas tem, tipo, um propósito que é pra proteger, né? O olho de, sei lá, ser acertado por um inseto, qualquer merda. Tem o colete no peito, que é pra proteger o mamilo. Tipo, tem corredores que o mamilo sangra. Os mamilos sangram por conta... The Office que o diga. The Office que o Andrew Bernard tem que colocar um esquema, mesmo assim ele sangra aqui. E aquele colete lá, assim, Cara, mas o mais doido é a roupa do Capitão Pátria. Que ele tem a bandeira dos Estados Unidos nas costas. Tem 2 águias, uma em cada ombro. E todo o traje tem a águia fascista. É a estampa da roupa dele, tá ligado? Então é uma boa adaptação. Cara, é uma excelente adaptação. Tanto quanto ao roteiro,
quanto a base da história em geral, eles conseguem passar o que realmente os quadrinhos queriam passar. E eles melhoram até o que é passado pelos quadrinhos. Eu vi que o quadrinho, nas maioria das vezes, só quer ser escroto mesmo. Sim. Só quer ser babaca. E a série consegue construir uma história que te cativa, que te chama e você quer assistir até o final. Uhum. Ele dá meio que um propósito pros personagens. Tipo, não teria nenhum sentido de alguém como o Huey tá entre os rapazes, porque são todos assassinos e o Huey é, sei lá... São todos criminosos fudidos. E o Huey é um cara da tecnologia, é um bundão. Ele nem é um cara da tecnologia porque não manja nada. O que ele manja é que ele aprendeu na loja. Mas a motivação que dão pra ele estar lá na segunda temporada eu achei muito boa. Que ele é tipo o canarinho dos caras, né? Pra saber... É um mascotinho. Não, quando eles passaram do limite, assim, sabe? Ele fala que é que nem quando o mineiro entra numa mina e tem um canário. Quando o canário morre, ele sabe que ele chegou longe demais. É igual quando um barco entra numa baleia. No caso deles é quando, cara, eu acho que eu fui longe demais, eu matei uma baleia com uma lancha. Mas enfim, 3 pontos? 3 pontos, sem dúvida. Agora, Watchmen. Não, é uma adaptação, uma continuidade. É uma continuação, mas embasada no que foi... Com base do que aconteceu nas histórias em quadrinhos. Nas histórias em quadrinhos. Ela não chega a ser direta porque a história acaba em 86, eu acho, né? Eles dão continuidade agora em 2019. Se a gente for considerar como adaptação a base dos super-heróis, você tendo a carga emocional e personalidade de todos eles, da própria Silk Spectre, do que ela se tornou depois dela ter descobrido que ela era filha do comediante, o rumo que ela tomou na vida, da própria tecnologia do Coruja, o que aconteceu com ela, como ela está sendo utilizada, o que o Dr. Manhattan fez depois de ter ido para Marte, o rumo do Ozymandias, desses personagens clássicos que aparecem, e até o legado do Rorschach. Cara, quando você assiste o filme do Snyder, você tem o Rorschach como um herói. Você não vê ele como um cara que tem tendências ao fascismo ou com ideologias. O próprio grupo defende ele. Que, assim, a figura do mocinho no Watchmen é o Nightwolf, né? O Coruja. E os caras estão ligados às merdas que ele fala, etc. E eles passam um pano fudido. Assim, é tido como herói, o Rorschach. Porque o propósito dele, na época, concatenava com as ideias do Coruja, da Silk Spectre. Como que é Silk Spectre em português? Espectral, etc. Mas o diário dele é problemático. Exatamente. E você comparar isso com uma ideologia da Ku Klux Klan, cara. O quão fácil pra Ku Klux Klan é associar as ideias do Rorschach. Então, eu acho que tendo essa base, essa carga toda, a adaptação em uma série... A maneira como ela continua e mantém o mesmo tom dos quadrinhos é perfeita. Deu um empate fudido agora. É. Você crê isso com certeza, mano. E agora indo para a modalidade 4, efeitos especiais. Olha, vamos ser breve nesse, né? A gente já se estendeu bastante aqui. Com relação a Umbrella Academy, a animação do Pogo é muito boa. Tanto que eu acho que eles gastaram todo o dinheiro adaptando o Pogo, porque tem umas partes que eu acho problemáticas, assim. Acho que é de efeito, sabe? Ficou bem tosco. Isso na primeira temporada. Aquele finalzinho, quando a academia, né? Quando o prédio, a casa deles desmorona, é muito visível, assim, que eles estão num fundo verde, sabe? É bem mal feito. Não, digamos feio. Poderia ter sido melhor. Sim. E eles evitam também de usar efeitos, né? O tempo todo, porque eles não têm muito recurso. Aí eles acabam jogando pros diálogos, etc. As lutas dos 5 são muito bem feitas. O efeito dele de teleporte, os poderes da Vanya. É uma das cenas que eu guardo, que eu gosto, é da luta dele na lanchonete. Sim, aquela cena é muito bem feita. Nos efeitos do Klaus, etc. Enfim, assim, né, os poderes no geral são muito bem feitos, com exceção que eu vi algum pessoal falando a caracterização do Luthor, que é quando ele já tá com um corpo de macaco, né, de gorila, que parece papel machê, etc. Eu não saberia avaliar, pra mim parecia um macaco mesmo. Eu acho que comparando as outras duas... ele fica devendo um pouco. Justamente porque ele evita ao máximo ir pra isso. Na segunda temporada tem, assim, já meio que o extremo oposto. Porque a primeira temporada é tudo uns takes muito escuros, é sempre de noite, praticamente.
eles ficam muito tempo fechados na academia, né? Tem muitas cenas deles na academia. Então, você nota claramente que teve assim um recurso limitado para as coisas. Já a segunda temporada, o extremo oposto. Tem bastante tomada em espaço aberto. Toda a parte da comissão é muito mais bem explorada. Então tem um cara que é tipo cabeça da comissão, que é um peixe num corpo de um homem. Assim, então ele é uma cabeça de aquário. E essa parte é bem feita. E aí você já vê que eles tiveram mais recursos para fazer as cenas, tal. A cena final da segunda temporada, que eles enfrentam toda a comissão, também é muito bem feita. Acho que fica devendo mais na primeira temporada, justamente que eles ficam fugindo disso. Já a segunda é mais bem feita. Eu vou deixar seu critério. Eu vou dar muito bom também, foda-se. Vamos de The Boys? É muita cabeça explodindo, cara. Nossa, a segunda temporada... muita cabeça explodindo. É o tempo todo muito sangue. Dá pra fazer algum, sei lá, um remix com música de cabeça explodindo, só com cenas de cabeça explodindo, The Boys, cara. Não, e membros, sei lá, pessoas sendo desfiguradas, Deslacerados. Né? Dilacerado, implosão, caso do Translúcido. Cara, me deixa muito expectativa do que a Amazon pode fazer com séries grandes que eles têm aí pelo futuro. E The Boys mostra que séries elas podem trabalhar muito bem com CGI, em geral. Esse capricho nesse quesito de direção de arte deles é sensacional, mano. Mas eu vou te confessar, eu tava revendo a primeira temporada pra entender a segunda, e tem alguns momentos que rola um pouco de efeito estilo Mercenários. É o segundo impacto, né? Quando você vê uma coisa pela primeira vez, você acha ela até a partir da segunda, quando você já tem noção de que não é real, você... Tem umas cenas que é bem Mercenários mesmo, assim, cara. De sangue bem falso, de quando o Capitão Pátria usa a visão de calor dele. E aí ele corta algumas pessoas, fica bem tosqueira, fica bem filme trash, assim. Mas é uma ou outra cena pontual. É só ver a primeira cena de The Boys, que é a Queen Maeve e o Capitão Pátria em ação. É aquela parte que ela para o furgão com as próprias costas, e aí você vê ela atravessando, né, toda a lataria amassando, e ela lidando com os bandidos. É incrível, incrível. Uma cena que me impressionou muito na segunda temporada foi a dos golfinhos. E da baleia, do The Deep, cara. Aquela parte sinistra. Aquela parte, você fica... Você não tem medo do Aquaman. Você não tem medo do Aquaman. A partir do momento que golfinhos e uma baleia te perseguem, começa a ser diferente, entendeu? Então também é 3 pontos pros efeitos, né? E, bom, não precisa nem falar nada de Watchmen, né? É impecável tudo, cara. Muito impecável. Que problema que você achou com os efeitos? O Dr. Manhattan. Que? O Dr. Manhattan. Cara, tem um problema, que é o olho dele não brilhar. Manter aquela coisa nebulosa, né? Mas eu acho que é exatamente apenas a estranheza. Eu acho que não é uma questão de incômodo, é a estranheza de você nunca ter visto a bolinha do olho do Dr. Manhattan, e naquele momento você vê, e você fica um pouco tipo, ai caramba, é ele mesmo ou é só um cara do Blue Man Group? Mas... Pô, mas não dá pra pesar toda a série com a caracterização de personagem. Até porque ele lutando é um absurdo, né? Ele literalmente explode cabeças também. Cara, aquela cena do Ozymandias saindo na lua de Júpiter é linda, mano. Nossa. É linda, é linda. Todo o plano dele é sensacional, mas... Enfim, também os efeitos especiais e... HBO, né, cara? Não tem como. Cara, vai ser empate de novo. Empate, 3. 3 pontos. Vamos ter que desempatar na última, então. E a última modalidade é fatos históricos como parte da trama. A gente tem esse ponto concomitante entre as 3 séries também. Vamos por parte. Umbrella Academy, essa questão fica em evidência na segunda temporada, quando eles voltam para a década de 60 e, bem, utilizam todo o contexto da época, né? A sombra do comunismo, a própria candidatura do Kennedy, o assassinato dele e todos os suspeitos, toda a galera da máfia, como o caso do Lee Harvey Oswald, e também, mais importante eu acho, o caso de segregação que estava tendo nos Estados Unidos nessa época, né? A separação dos espaços para gente de cor e para as pessoas brancas. Você não viu, né? Eu não vi a série. É triste. Você falando agora, vendo que tem toda essa carga, me faz querer assistir, entendeu? Tem um espaço importante com relação ao caso de segregação que teve. Uma coisa muito legal da adaptação da Netflix que eu esqueci de falar é que a visão que tinha da época durante os quadrinhos é que a pessoa comum é a pessoa branca. Tudo que é série que você vai ver vai ter personagens brancos porque é tido como comum. E a partir do momento que você estabelece que o grupo de super-heróis foi montado com pessoas do mundo todo,
Me desculpa, gente, mas uma notícia. O mundo todo não é feito exclusivamente de pessoas brancas. E isso que é o legal do Umbrella Academy. Cada pessoa vai ser de uma etnia. Então a gente vai ter o Luther, que é um cara branco, padrão, mas a gente vai ter o Diego, que é cubano. Ou a Alison, que é negra. Ou o Klaus, que é, sei lá, um europeu, não sei. Ou o Ben, que é asiático. E a Vânia, que é russa. Pois bem, a Alison vai servir como mote na segunda temporada para tratar justamente da segregação que teve na década de 60. Então ela vai se juntar com grupos de negros que estavam lutando por direitos. A primeira cena dela, ela é chegando em Dallas, com a garganta cortada, então ela não estava podendo falar. Ela tá perdidaça, porque na época dela, ela vai buscar ajuda, ela entra no restaurante, que é exclusivo para brancos. Então a primeira experiência que ela vai ter na década de 60 é de repressão. E aí vai ser trabalhado ao longo da temporada isso. Ela vai se juntar com esse coletivo e vai clamar por direitos. E, enfim, vai ter toda uma crítica social muito boa. Então, nesse aspecto, é muito bem trabalhado. Além disso, também vai ter a morte do Kennedy e como influencia o apocalipse na segunda temporada, porque também, para variar, vai ter um apocalipse, dessa vez é nuclear. E vai estar diretamente ligado com a morte ou não do Kennedy. O Diego vai tentar impedir a morte, e aí eles tentando impedir a morte do Kennedy vai causar um apocalipse nuclear. Então, nesse aspecto, o Umbrella Academy mandou muito bem. Quantos pontos? Então, acho que 3, né? Pelo que você falou, cara, eu não tenho nem argumento pra derrubar. Vamos agora para The Boys. Que é mais na segunda temporada, né? Também. Quando você descobre que os super-heróis eles só existem por uma conspiração nazista. Eu acho que todo mundo sabe que na Segunda Guerra Mundial o nazismo fazia experimentos extremamente horríveis, deploráveis com pessoas. E o fato de existir na mitologia de The Boys existir super-heróis é justamente por conta de experimentos nazistas. Por conta de um cientista que viu que quando o caldo estava azedando, trocou de lado. Trocou de lado. E aí ele foi para os Estados Unidos. Ainda bem que é ficção. E aí fundou a Volt. E, enfim, tem toda a criação do composto V e etc. Cara, eu reparei numa coisa agora, que V em número romano é 5. É 5. Então deve ter sido o 5º experimento? Exatamente. Uau! Uau! Mas aí, nesse aspecto, eu acho que o The Boys fica devendo um pouco. Exato, porque é uma base, tipo, de uma conspiração. Ela surge de uma conspiração de que, na verdade, é a realidade da própria Vault. E você tem uma personagem que tá ligada diretamente, literalmente diretamente a isso, que é a Tempesta. Ela não envelhece. Não, ela tem um processo de envelhecimento mais lento. Mais lento. Então ela teria sido casada com esse cara, o Frederick Volt. E, enfim, o cara era nazista, ela também era nazista. E a ideologia dela é trazer essa ideologia para o set. E tendo como símbolo o cara caucasiano. Sim, que é o Capitão Pátria. Capitão Pátria. Ele é tudo que ela acredita, né? Um homem branco no poder, que com os pensamentos de boa moral e bons costumes. Comparado ao Watchmen e a Umbrella Academy, realmente é apenas um ponto. É só meio que um pretexto. Exatamente. É uma base sustentável para a segunda temporada que dá base para a personagem. Uhum. E é isso. Não, e a motivação tanto da personagem como os motivos reais da Volt, que é de liberar o composto V para as pessoas que eles acreditam que merece. Nesse ponto, The Boys acaba, eu acho... Eu gostaria de dar um 3, cara. Sério? Mas é muito de fundo. Eu gostaria de dar um 3, mas é porque eu sou bicho de The Boys. Mas é 1. É 1, beleza. E o Watchmen, que basicamente baseia toda a história. Toda a história. Concomitante com a nossa história. Melhor do que isso, muda a história. Muda a história também, que é caso... Os Estados Unidos ganham a Guerra do Vietnã. Ganha a Guerra do Vietnã. E o presidente... São outros presidentes. São outros presidentes que eles trocaram, né? O Reagan, que era o Redford, não é? Pelo Redford, que são dois presidentes que eram atores. A diferença é nas ideologias, né? Um pautado mais para um lado, o outro mais para o outro. Todo o mote da série é o quê? É o massacre que teve em Tulsa. Que aconteceu em Tulsa, que, cara... Eu não tinha noção. Não, mas é muito pouco divulgado. É muito pouco divulgado. E é o maior bombardeio aéreo registrado dentro do território americano por uma causa racista. Sim, porque teve essa região dos Estados Unidos, de Tulsa. A Black Street americana. A Black Wall Street. Black Wall Street. Isso. A Black Wall Street,
que desagradou os supremacistas brancos, então eles simplesmente causaram um massacre. E aí a gente tem todo um contexto que seria uma espécie de iniciação, por falta de um termo melhor. Tem outro termo, mas a gente não tá lembrando. Enfim, esse é só um ponto, né? Essa temporada, né, essa adaptação da HBO tá muito pautada em acontecimentos históricos e muito entrelaçada também com a KKK. Mas tem outros pontos-chave e adaptações e mudanças na história, porque afinal a história de Watchmen é acompanhada de figuras míticas como o Dr. Manhattan, o próprio comediante, enfim, toda a galera do Watchmen, que não está presente na nossa realidade, sendo assim justificável as mudanças que acontecem na história justamente pela presença desses personagens. Então, o que já era muito bom nos quadrinhos, eles conseguiram adaptar muito bem também para a série. Então, assim, 10 de 10. 3 pontos. 3 pontos, sem dúvida. Eu queria só complementar quanto à simbologia, porque as Kreis, em geral, conseguem colocar a parte das histórias. A história em quadrinhos faz parte da história no mundo. Clássico, você estuda a Segunda Guerra Mundial e vê o Capitão América socando a cara do Hitler. Isso é um símbolo. Então, todas essas conseguem colocar e conseguem adaptar para a atualidade com problemas reais que acontecem hoje. Eu não posso descartar nem a genialidade de uma das Kreis. Mas a gente tem que chegar no campeão. E bom, acho que vocês viram, né, que tava aqui pau a pau entre o Watchmen e The Boys. Todas as categorias, cada um levou 3 pontos, exceto pela última. E quem se sagrou campeão foi Watchmen. Vitória! Bom, chegamos aqui então ao nosso veredito. Espero que vocês tenham gostado do novo formato. Vamos trazer sempre que possível mais debates assim, né? Com coisas diferentes também. Também não só presos a séries, pode ser, enfim, qualquer coisa. Por isso, não esqueçam de mandar sugestões. E eu acho que é isso. Peterson, você tem alguma palavra final? Cara, obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui gravando com você. O trabalho que tu tem feito com áudio tem sido incrível. Pô, obrigado. Isso é o natural, viu? E, cara, só isso, mano. Espero tá participando mais aí. Não, com toda certeza. Vamos te chamar mais vezes. Foi uma honra enorme te receber aqui hoje. Imagina. Acho que a gente teve uma discussão bem legal. Embora, mais uma vez, só um ficou complementando a fala do outro, né? Não teve um debate real. A gente precisa, sei lá... Não, mas é bom que a gente mostre pelo menos a nossa visão. Ela é parecida quanto as duas séries. Sim. Quanto as 3 séries. Eu acho que até porque é um gosto em comum, no final, né? A gente gostar e, enfim, tem pensamentos parecidos. Na verdade, a gente acabou não vindo pra debater. Foi mais pra discutir entre as 3 séries qual apresentava mais... Era mais redondinha, exatamente, mais fechadinha. Apesar das 3 serem excelentes. Mas é isso, cara. Eu acho que foi muito bom. Acho que foi divertido. Ah, legal. Que bom que você curtiu. Comenta aí quem quiser participar. Sim. Então, é isso, galera. Valeu pra você que viu até aqui. E tchau! Eu ia fazer o tambor, cara. Aê! Falta uma... Angela Manhattan. Cara, eu tenho certeza que ela pisou na piscina e afundou. Cara, pior que eu gostei desse final aberto. Funcionou muito bem. Você esqueceu de... Bom, acabou falando questão também. da simbologia. Agora aqui em off tem um... Você não viu todo, né?
maratona do Umbrella Academy? Não. Você só viu o vi, primeiro cara. episódio. 20 primeiros minutos O primeiro e eu acho que alguns minutos do segundo. Quando... Então, tem uma parte mais pra frente, o Klaus é o que lida com os mortos, né? Aí ele acaba meio que desacordando em determinado momento. E aí ele vai meio que pro mundo dos mortos, é o que dá a entender, né? Dá a sensação que, enfim, ele tá em outro plano. E aí ele vai até uma barbearia pra se encontrar com o pai dele. E aí o pai dele começa a barbear ele, porque é uma analogia da época do pai, e o pai tem um vistoso bigode, enfim... Não sei se foi essa ideia, né, de ser assim, ou só foi alguma coisa aleatória. Mas o nome da barbearia é Night Owl, que é o nome em inglês do coruja. E eu só vi a segunda vez. Então eu acho que é tipo assim, uma referência direta, sabe? Ao Watchmen. Ao Nossa, Watchmen. que foda. É, foi bem Então, legal é que nem a gente falou, cara, quanto ao pioneirismo, né? Quando você tem essas séries de heróis soltas, geralmente elas acabam marcando o Watchmen. Apesar de hoje fazer parte da DC, ela veio da Shorton, alguma coisa assim. Ah, sim. Eu acho que a gente deveria até fazer um episódio a parte do Watchmen, porque a gente acabou sendo muito superficial. Porque tem todo um histórico, né? Chama mais gente também que já tenha lido e tal, Sim. acompanhado todo em geral a série. Uhum. Até alguém que goste do filme Até do que Zack eu me canso. Snyder. Mas você tava falando isso desse selo diferente, foi a aquisição desse clube de super-heróis, e aí ficou entre, quando o Alan Moore e o... David Gibbons. que eles estavam vendo se eles poderiam usar ou não os super-heróis desse grupo. E entre eles está o Besouro Azul e o Pacificador. E eles foram adaptados para o Watchmen. É muito interessante isso ver, e o Pacificador agora tá no Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. John Cena. O John Cena. Cara, maneiro. Tá prolongando a conversa. Eu vi a conversa o teaser do Esquadrão Suicida, cara. Sabe aquela expectativa de esperança que se cria, tá ligado? Ah, eu não me deixei, não. Cara, é que eu sou muito bicho de quadrinhos. Não tem jeito. Quando eu vejo alguma coisa que, tipo, é aquilo, principalmente a caracterização dos personagens. Você já compra, né? Ainda mais que tem o James Gunn na O direção. James Gunn é super confiável. Apesar de... Apesar dos tweets que quase fizeram ele perder o emprego na Disney. Apesar de tudo, ele é um ótimo diretor, cara. Uhum. Trabalha muito bem. Eu gostei também do trailer do Batman, mas eu vi que vai ser adiado só pra 2022 agora. Mas enfim, vou deixar a trilha subir e vambora. Sei.